Olá, amigos, eu sou Jusceléia Soares e eu leio para você. Livro O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Capítulo 10. Andando com um leão. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. É comum nos sentirmos como se estivéssemos passando sozinhas por situações desafiadoras. Mas, na verdade, algo oculto, porém poderoso, está andando diante de nós, indicando o caminho. À medida que continuar lendo, você talvez perceba que tem andado com o nosso leão, Jesus, o Cristo, sem se dar conta disto. Às vezes, seguir alguém pode ser assustador. Nosso desafio não está necessariamente em entender o que Deus nos diz para fazer, mas em como fazê-lo. A maioria das pessoas quer desesperadamente andar com Deus, mas não tem ideia de como fazer isso. Jesus deu o que inicialmente parecia uma diretriz simples. Veja estas duas versões diferentes de Mateus 16:24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E para dar maior clareza, quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. A diretriz é clara. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas é o como que apresenta o desafio. Como negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz? Como você segue alguém que não pode ver? A resposta é simples. Jesus guia, nós seguimos. Andando por fé. Com frequência, tenho a oportunidade de dialogar com grupos de jovens meninas em fóruns de perguntas e respostas. Fico surpresa ao ver quantas vezes respondo uma pergunta apenas para ouvir em seguida. Mas como? Como você sabe quando Deus está falando? Como posso perdoar ao meu pai? Como você se libertou de um distúrbio alimentar? Como saber quando o rapaz é o cara certo? Como você superou seu medo, vergonha, culpa? Quando enfrentei os problemas sobre os quais essas meninas me perguntam, eu simplesmente acreditava que a palavra de Deus era a verdade. E então segui a direção para onde ela me levava. Jesus é a palavra encarnada. Ao lermos a palavra de Deus, percebemos como Ele andou e para onde Ele nos direciona. A maioria das pessoas que foi conduzida a seguir caminhos difíceis não se via inicialmente como capaz, mas elas reuniram a coragem e seguiram Jesus pela fé. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas. Hebreus 11:33. Porque as pessoas agiram por fé, reinos corruptos foram derrubados, injustiças receberam justiça e as promessas de Deus se tornaram realidade. Entramos no plano e na promessa de Deus em nossas vidas e para as nossas vidas pela fé. É preciso fé para seguir a direção que o nosso leão aponta. A fé sobrepuja a dúvida. Perguntamos a Deus: Você está aí? Não posso senti-lo. Pela fé, ouvimos o nosso leão responder: Eu nunca deixarei ou abandonarei. Hebreus 13:5. A fé nos dá expectativa quando oramos. Uma oração feita com fé curará o enfermo, e o Senhor o tornará são. E se você tiver cometido algum pecado, você será perdoado. Ver Tiago 5,14. O que é um ato de fé? Para Abraão, nosso pai da fé,
significa seguir a Deus em uma caminhada através do deserto, embora ele não tivesse ideia de onde terminaria. Quando li sobre a jornada de Abraão e Sara, percebi que Deus entregou a eles a terra que eles atravessaram, assim como a terra que eles podiam ver. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Hebreus 11:8. Se Sara e Abraão tivessem permanecido em Ur, onde tudo era confortável e familiar, eles não teriam herdado a promessa de Deus. Ah, como é difícil andar por fé. Queremos um mapa, mas em vez disso, Deus trama um mistério para nós. Essa jornada de fé desenvolve algo corajoso em nós. Diante de nós está uma rota de obstáculos cheia de grandes aventuras. E a certeza de que o nosso leão não nos levará a um caminho que ele próprio não tenha trilhado. Toda vez que Deus nos chama para algo que não tenhamos visto ou feito antes, é assustador. Às vezes, Deus nos direciona a seguir uma inclinação ou direção que ninguém sonhou em trilhar. Tudo o que temos é um desafio e o seu convite. Filha, você vai me seguir, mesmo que tenha medo? Há pouco tempo, uma amiga me telefonou para compartilhar algo que ela fora convidada para fazer, mas que parecia assustador e estratégico. Ela fora convidada para participar de um painel de debates formado por homens em uma grande reunião de líderes masculinos altamente influentes. Até o marido questionou sua participação, perguntando-se por que eles a convidaram. Ela me telefonou porque o folheto da conferência havia acabado de chegar e depois de ver o seu próprio rosto como a única palestrante feminina, ela se sentiu desarmada e com medo de estar fazendo algo que era demais para ela. Antes que eu soubesse o que estava dizendo, soltei. Você tem se preparado por toda a vida para este momento. Você é muito capaz de fazer isto e de fazer bem. Você fará isto de uma maneira interessante, irresistivelmente sábia e dirigida por Deus. Ouvi-a suspirar lentamente e senti que ela estava concordando. Eu sabia que ela não enfrentaria esse desafio sozinha. Um leão estaria ao lado dela. Ela o havia seguido e permanecido em seu caminho, talvez tremendo, mas com o conhecimento de que ela não estava só. Aqueles que seguem a Jesus têm a companhia de um leão. Jesus é o nosso cordeiro, que foi morto e ressuscitou como o leão de Judá. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. Não hesite. A fim de restaurar algum temor e tremor à sua devoção cristã, quero que você se imagine andando na companhia de um leão. Quem sabe, Deus poderia simplesmente lhe pedir para fazer algo assustador. Como você pode constatar, imaginar Jesus como ele era, quando andava ao longo do mar da Galileia e ensinava no monte, não é amplo o bastante para captar quem ele é agora. O Filho de Deus visitou esta terra como um homem, despido de seus privilégios divinos, mas ele não caminha mais na terra vestido de humanidade, exceto na forma de seus filhos e filhas. Ele está sentado nas alturas, em uma pompa fantástica, extravagante, celestial, a própria imagem da força e do esplendor. Levante os olhos e veja-o agora como o leão de Judá, resplandecente em majestade e força. Ele quer que você viva em um lugar de assombro e maravilha, não em um domínio de regras e deveres.
Permita que a sua voz agite algo profundamente indomável e extremamente bravio dentro de você. As promessas de Deus ao jovem Jeremias são as promessas dele a você, sua filha destemida e profética. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Mas eu disse: um momento, Senhor, olha para mim. Eu não sei nada, sou apenas um menino. O Eterno me disse: não diga sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá, cuidando de você. Jeremias 1, do 5 ao 9. Como Jeremias, para ser eficaz, você precisa estar firmado na realidade de que Deus está bem ali com você. Isso a posiciona para não temer, independentemente do que os outros digam ou façam. Sua jornada pela vida é acompanhada por muitas vozes e influências. Algumas fortalecem e reforçam a sua direção. Outras influenciam você e a desviam do seu caminho. Algumas vozes incentivam você a seguir caminhos ainda desconhecidos, e outras a detêm. Há vozes do seu passado, vozes de família, vozes de decepção e vozes de medo, que intermitentemente gritam e sussurram. Desvie-se para o lado, volte atrás. Você pode falhar, você pode se machucar. Essas vozes a incentivam a se proteger. Entre essas vozes negativas que sugam a vida, está o chamado de vozes poderosas que ministram vida. Elas estão sempre presentes, mas se você escolher não ouvi-las, poderá perdê-las. As vozes da multidão celestial, que veio antes de nós, clamam ao longo da Bíblia, animando você a seguir à frente e adiante. Não ouça os seus medos ou o terror dos que o cercam. Não ouça as mentiras do seu inimigo que está condenando e atormentando. Não se distraia. Precisamos de você. Permaneça no seu curso e corra a sua corrida. Lembre-se de que, na presença de um leão, todas as feras menores tremem. Embora seja dito que Satanás é como um leão que percorre a terra procurando alguém para devorar, ver 1 Pedro, do 5 ao 8, ele não é um leão, ele apenas imita um. Satanás não é páreo para o nosso verdadeiro leão. O Senhor das trevas e suas cortes se disfarçam como aqueles que rugem divinamente, mas seus companheiros são as sombras que precisam pegar emprestado a luz e o gênio criativo de Deus. Confie nos seus encontros com o leão. Quando eu era menina, ganhei de presente de Natal a série completa de As Crônicas de Nárnia. Cada título era como um tesouro enterrado. Quando terminei de ler a série, chorei. Não apenas porque as histórias haviam terminado, mas porque eu perdera a conexão com um lugar maravilhoso em outro mundo. Entendi que Aslan representava Jesus, mas eu não conseguia conciliar o Jesus a quem eu fora apresentada com o leão selvagem e indomável, porém palpável, que eu passara a amar nas crônicas. Ele andava entre os seus filhos. Eu não queria voltar às imagens silenciosas com uma auréola e a fria água benta. Eu queria o leão vivo e vibrante de volta. Eu queria um encontro com Deus tão profundo, tão caloroso e tão vivo que sua existência palpável fosse inegável. Eu queria um amor tão poderoso que me assustasse. Eu queria uma justiça tão pura que interrompesse a minha respiração. Queria ser Lúcia, em um mundo onde os animais e as árvores falassem, onde a virtude e a verdade fossem recompensadas, onde os erros fossem perdoados sem penitência.
Deus nos convida a comparecermos diante dele com uma inocência infantil, com os olhos arregalados e a abraçarmos a maravilha do seu amor e redenção. Mas os regulamentos da religião e o passar do tempo fizeram com que muitos de nós nos desviássemos e perdêssemos de vista o leão da nossa juventude. Tendo esse conceito em mente, vamos visitar Lúcia nas páginas de Príncipe Caspian, o quarto livro da série As Crônicas de Nárnia. No momento em que nos unirmos a eles, as crianças estão exaustas, perdidas e prestes a fazer outra curva errada, quando Lúcia vê Aslan, o seu leão. Olhem, olhem, olhem! Lúcia gritou. Onde? O quê? Todos perguntaram. O leão, disse Lúcia, o próprio Aslan. Vocês não viram? Seu rosto havia mudado completamente e seus olhos brilhavam. Você quer dizer mesmo... Começou Pedro. Onde você acha que o viu? Perguntou Susana. Não fale como um adulto, disse Lúcia batendo o pé. Eu não acho que vi, eu vi. Onde, Lu? Perguntou Pedro. Bem ali entre as árvores daquela montanha. Não, deste lado do desfiladeiro. Bem do lado oposto do que você quer seguir. E ele queria que fôssemos para onde ele estava, lá em cima. Como você sabe que era isso que ele queria? Perguntou Edmund. Eu simplesmente sei, disse Lúcia, pelo rosto dele. Os outros simplesmente se entreolharam em um silêncio intrigado. Quando o leão aparece, o seu semblante reflete isso. Com a visão vem o entendimento. Lembro-me de ver esse entendimento no rosto de Addison, quando ele me disse que acreditava que Juliana era sua futura noiva. Eu acabara de chegar em casa de uma conferência para mulheres em Kiev. E no curto período da minha ausência, 6 dias, meu filho encontrara o amor da sua vida. Ele queria que eu me juntasse a eles para almoçar naquele mesmo dia. Sentamos na varanda e eu o ouvi enquanto ele me dizia que sabia que ela era a moça certa. Quando perguntei a ele como ele sabia disso, ele sustentou o meu olhar e explicou. Eu simplesmente sei. Naquele momento, eu soube também. Reconheci que o meu filho havia visto algo mais naquela jovem, algo que lhe dava forças para seguir um caminho que ele não podia explicar. Como sua mãe, eu o apoiaria nessa jornada. Antes mesmo de passar algum tempo com Juliana, acreditei que ela era a pessoa certa para o meu filho, mesmo que eu não entendesse ainda. Quando temos esses encontros com o leão, devemos confiar nesse entendimento, mesmo que os outros não vejam aquilo que é óbvio para nós. Apesar do ceticismo das outras crianças, Lúcia confiava no que ela havia visto e sabia ser verdade. Após Lúcia lhe dizer a direção que Aslan queria que eles seguissem, os outros a questionaram. Eles não apenas duvidaram se ela realmente vira Aslan, eles se perguntaram por que ele apareceria para ela. Então, eles decidem voltar para decidir se seguiriam Lúcia e o seu leão ou seguiriam um caminho mais direto. Lúcia perdeu na votação e as crianças seguiram por o outro caminho. Ela segue o grupo, chorando, enquanto eles buscam um caminho oposto. Creio que todos nós sabemos como ela se sentiu. Quando você vê um leão ou um sinal de Deus que outros não veem, haverá perguntas. Eles vão querer saber por que lhe foi mostrado algo que eles não perceberam. Aprendi que só Deus pode responder essa pergunta. Ele faz como lhe agrada. Ele se revela de diferentes maneiras para diferentes pessoas. Essa dinâmica deveria criar independência ao longo do corpo de Cristo, em vez de levantar perguntas.
Se cada um de nós tiver recebido uma parte, os líderes se fortalecerão e desafiarão uns aos outros. É terrível ser incompreendida e depois levada na direção errada. É uma sensação horrível quando os que a cercam não valorizam a percepção que Deus lhe deu. Lembre-se, mesmo nesse caso, Deus está trabalhando em direção a um propósito maior. Não permita que a rejeição e a incompreensão introduzam o julgamento ou a amargura em sua alma. Lide com isso. Voltando ao príncipe Caspian, depois de um dia cheio de muitas curvas erradas e de um encontro quase fatal, as crianças terminaram de volta onde começaram. Doloridos e exaustos, eles se deitaram para dormir. Aslan sabe que Lúcia está sofrendo e, para evitar maiores danos, ele a visita novamente. Das sombras fora do acampamento deles, Aslan chama Lúcia, que está estranhadamente acordada depois de um dia tão cansativo. Entusiasmada com sua voz e tomada pela alegria, ela vai até ele. Ao descrever o dia que tiveram, Lúcia critica seus irmãos e sua irmã por não seguirem o seu conselho. Do interior do leão vem a sugestão de um rosnado. Perplexa, Lúcia pergunta a ele se ela fez algo errado. Mas não foi culpa minha, foi? O leão olhou direto nos olhos dela. Oh, Aslan, disse Lúcia, eu não podia ter deixado os outros e subir até você sozinha. Como eu poderia? Aslan não disse nada. O leão olhou direto nos olhos dela. O que há na presença de Deus que traz tamanha clareza à nossa visão humana distorcida? Muitas vezes entrei na presença dele achando que eu era uma vítima incompreendida e caluniada, apenas para perceber que certas escolhas cabiam unicamente a mim. Mas na presença do nosso leão, eu não me sinto envergonhada. Sinto-me revestida de poder, posicionada e preparada para prosseguir. Em um momento ou outro, todos nós nos encontramos exatamente nessa posição difícil. Você teve uma inclinação dada por Deus de seguir um caminho e a pressão dos colegas ou da família de seguir outro. Talvez você tenha sido tentada a fazer concessões com a sua fé ou com os seus princípios morais, simplesmente acompanhando a multidão e ficando calado. Independentemente da pressão, você percebeu, quando foi a presença do nosso leão, que as desculpas não funcionam. Elas encontram apenas o silêncio. Muitas vezes ouvi que se Deus está em silêncio, lembre o que ele lhe disse da última vez. Você aceitou, fez ou deu o que ele ordenou? Caso contrário, ele ainda está esperando a sua resposta. Você é uma leoa. Deus não muda suas diretrizes só porque os homens fazem uma votação ou discordam dele. Ele também não joga o jogo da culpa. Ele espera e ouve até que tenhamos passado da acusação para a honestidade. Esta postura de humildade nos capacita a nos levantarmos e a entrarmos com ele em uma dimensão selvagem. C.S. Lewis captou essa verdade profunda muito bem na seguinte interação entre Lúcia e Aslan. Lúcia percebeu que ela deveria ter seguido Aslan, ainda que os outros não se juntassem a ela. Com essa revelação vem uma nova responsabilidade. Aslan dá a ela outra chance e pede a ela que acorde seus irmãos e irmãs, que diga a eles que ela ouviu novamente e que é hora de prosseguir. Mas eles não vão acreditar em mim, disse Lúcia. Não importa, disse Aslan. Oh, amado, disse Lúcia. E eu estava tão satisfeita em encontrá-lo novamente. E pensei que você viria rugindo e afugentaria todos os inimigos como da última vez.
e agora tudo vai ser terrível. É difícil para você entender, pequena, disse Aslan, mas as coisas nunca acontecem duas vezes da mesma maneira. Vamos fazer uma pausa por um instante. Amo essa imagem da reação humana à direção de Deus. Ele nos prepara para uma aventura e nós imaginamos que ela será um fracasso terrível. De uma atitude esperançosa, Lúcia passa a se esconder. Vamos continuar. Lúcia enterrou a cabeça na juba dele para se esconder do seu rosto. Mas certamente havia algo mágico em sua juba. Ela podia sentir a força do leão entrando nela. De repente, ela se endireitou. Sinto muito, Aslan, ela disse. Estou pronta agora. Agora você é uma leoa, disse Aslan. E agora Nárnia será renovada. Quando li essa declaração, ela tomou conta de mim. Agora você é uma leoa. Creio que Deus quer fazer essa mesma declaração sobre cada uma de suas filhas à medida que nos endireitarmos, pararmos de chorar e nos dispormos. Então, Deus pode proclamar: agora você é corajosa, agora você tem a minha perspectiva. Você percebe os seus pontos fortes, você está pronta para a batalha. Lembre-se, você faz parte de um exército engajado em fazer o melhor. A coragem para fazer a diferença. E quanto a esta batalha? Parece que as trevas crescem enquanto a nossa luz vacila. É hora de anunciar que um leão está em nosso meio. Talvez o tenhamos perdido enquanto discutíamos sobre o que não é importante. Nossas fileiras se dividiram e o nosso foco se desviou enquanto os poderes das trevas causaram o caos na terra que fomos encarregados de proteger. Uma batalha está sendo travada ao nosso redor, mas estamos ocupadas demais lutando dentro do nosso próprio acampamento. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. 1 Timóteo 1, do 17 ao 19. Existem promessas lançadas sobre o nosso futuro. Guerreamos com as armas da luz e da esperança. Ele não está derrotando a morte outra vez. Ele conquistou essa vitória. Mas é hora de andarmos no triunfo dele e de encorajarmos outros a nos seguirem. Agora mesmo, os Estados Unidos estão no limiar de um colapso moral, econômico e espiritual. Somos assediados por inimigos e terroristas em todo o mundo e dentro das nossas fronteiras. O medo e a traição semeiam uma discórdia em todas as frentes, e existem aqueles entre nós que imaginam que não podemos pensar por nós mesmas. Em minha opinião, o ambiente atual é semelhante ao da Inglaterra há algumas centenas de anos. O império nasceu de uma terra despedaçada e destruída, e o povo da Grã-Bretanha foi renovado quando uma jovem mulher despertou uma leoa. Aos 25 anos de idade, a rainha Elizabeth I assumiu o trono de um país financeira e moralmente falido. A Inglaterra era ameaçada de todos os lados por nações mais fortes que eram unidas pelo catolicismo. Em contraposição, a Inglaterra estava dividida pelas guerras religiosas que eram travadas dentro de suas fronteiras. A Grã-Bretanha vacilava após os reinados tumultuados do rei Henrique VIII e da rainha Maria. Porém, ouça o discurso de coroação da rainha Elizabeth. O fardo que recaiu sobre mim me deixa maravilhada. Séculos depois, considero as palavras dela oportunas e provocativas. Que tipo de mulher escolhe ficar maravilhada
com um fardo enorme. Fico feliz porque essa rainha não se desculpou por ser jovem demais, frágil demais ou por ser do sexo errado. Seu direito ao trono foi desafiado repetidamente, mas mesmo quando ela era chamada de filha bastarda do rei Henrique VIII, ela não cedeu. Em vez disso, Elizabeth optou por ficar maravilhada. Sua perplexidade a moveu a entrar na dimensão da maravilha, do assombro e da dependência de Deus. Desde o início, Elizabeth aprendera a escolher as palavras cuidadosamente. Do contrário, ela não teria vivido até os 25 anos. Desde o nascimento até o túmulo, ela foi cercada por aqueles que desejavam o seu mal. Em sua corte e em seu país viviam traidores e usurpadores que teriam adorado armar ciladas para ela com as suas palavras. Sua meia-irmã Maria, que fora a rainha antes dela, ganhou o título de Blood Mary, Maria, a sanguinária, por causa do número de execuções durante seu reinado. Maria procurava oportunidades para matar Elizabeth e chegou a ponto de aprisioná-la na Torre de Londres, onde a mãe de Elizabeth, Ana Bolena, fora aprisionada antes de ser decapitada. Os ataques e conspirações da rainha Maria contra Elizabeth só terminaram com a sua morte. Pouco depois de Elizabeth se tornar rainha, sua prima Maria, rainha da Escócia, que era apoiada pela Igreja Católica, voltou à Grã-Bretanha e tentou repetidamente roubar o trono da Inglaterra. No fim, Elizabeth mandou executá-la com uma tentativa de assassinato descarado veio à luz. Elizabeth foi traída, rejeitada e desacreditada, mas permitiu que as dificuldades a transformassem na melhor governante que a Inglaterra já conheceu. Em vez de se casar e gerar um herdeiro, a rainha Elizabeth I jurou ser tanto esposa quanto mãe de seu reino. Esse nível avassalador de comprometimento a libertou para se concentrar nas estratégias que estabeleceram seu reinado em poder. Além de se instruir e aperfeiçoar constantemente, ela se cercava de conselheiros sábios e mantinha o controle sobre a qualidade de vida e o bem-estar dos seus súditos. Sob o reinado da rainha Elizabeth, as facções religiosas foram unificadas sobre a Igreja da Inglaterra. A economia da Inglaterra passou de solitária e dependente a diversificada e independente. A ciência e as artes floresceram. A Inglaterra tornou-se uma força naval. O estabelecimento e a exploração da América prosperaram. A rainha Elizabeth trouxe a seu país a Idade do Ouro e transformou um pequeno reino em um império. Não é de admirar que ela tenha sido chamada de leoa. Mesmo com todas essas realizações, o seu papel como rainha nunca deixou de ser um fardo. Ela disse: ser um rei e usar uma coroa é algo mais glorioso para aqueles que o veem do que agradável para aquele que o carrega. Um livro de história nos diz que ela fez mais do que usar uma coroa. Ela foi uma pioneira da inovação, do comércio e da exploração. Ela entendia a força que estava por trás de uma lealdade não dividida e promovia a evolução nacional, mesmo quando países como a França estavam prestes a ser destroçados pela Revolução. Elizabeth era destemida no campo de batalha. Eis um extrato do seu discurso enquanto ela se preparava para cavalgar e entrar em uma batalha com as suas tropas. Que os tiranos temam, pois sempre me comportei de modo a colocar em Deus a minha principal força e a proteção dos corações leais e da boa vontade dos meus súditos. E, portanto, venho perante vós como venho neste momento, não para minha recreação e diversão, mas estando decidida, em meio ao calor da batalha, a viver ou morrer entre todos vós. A entregar por Deus e pelo meu reino e pelo meu povo a minha honra e o meu sangue, até mesmo no pó. Sei que tenho o corpo de uma mulher fraca e frágil, mas tenho o coração e o estômago de um rei e de um rei da Inglaterra.
e penso que o escárnio vil de Parma ou da Espanha ou de qualquer príncipe da Europa que ousa invadir as fronteiras do meu reino, a isso, antes que qualquer desonra aumente em mim, eu mesma pegarei em armas. Em breve teremos uma vitória histórica sobre esses inimigos de Deus, do meu reino e do meu povo. E eles tiveram. Você percebe o que acontece quando uma mulher escolhe ficar maravilhada em vez de aterrorizada? Elizabeth seguiu a Deus destemidamente, atenta ao seu destino. Ela não buscava o conselho de Deus casualmente. Ao contrário, Elizabeth mantinha diários de oração em 3 idiomas diferentes. Os resultados são nada menos que surpreendentes. Talvez você sinta que Deus a está chamando para algo extraordinário ou assustador. Nesse caso, permita que os exemplos de Lúcia e da rainha Elizabeth I encorajem você a prosseguir. Não importa o que os outros veem para você. Se Deus falou, creia nele. Vá para onde ele lhe disser para ir. Ouça o que ele lhe disser. Siga esse leão enquanto ele conduz você. E confie nesse entendimento, mesmo quando os outros possam não entender. Você está pronta para ficar maravilhada? Eu sou a Joceleia Soares, eu leio para você e no próximo capítulo é o último desse livro maravilhoso. Se você gostou desse capítulo, está gostando da leitura, deixe um comentário, curta esse vídeo, compartilhe esse livro maravilhoso. Obrigada e fiquem todos bem. Olá, amigos, eu sou Joceleia Soares e eu leio para você. Livro O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Capítulo 10. Andando com um leão. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. É comum nos sentirmos como se estivéssemos passando sozinhas por situações desafiadoras. Mas, na verdade, algo oculto, porém poderoso, está andando diante